Gafanhoto cortador. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Os bois e jumentas eram os únicos animais que puxavam os arados para o plantio. Sabeus, ladrões que roubavam e saqueavam as casas como nos dias de hoje. Os bois e jumentas eram como os tratores de hoje, a ferramenta de trabalho. Sendo Jó um comerciante que vendia seus produtos nas cidades, ele precisava muito destes animais. Gafanhoto migrador. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Segundo notícia, 36 bois e vacas morreram com a queda de um raio em uma fazenda de Paulistânia, interior de São Paulo. Prejuízo mínimo, R$30 mil. Das ovelhas vem a lã que se faz roupas, e da carne se tira o sustento. Destruindo as ovelhas, Jó não podia apresentar as ofertas pela família. Gafanhoto devorador. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Os camelos são os únicos animais que suportam o deserto quente, e era o único meio de transporte para levar até as cidades para vender. Gafanhoto destruidor, espírito da morte. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. É importante observar que em todas as investidas, ele usou seres humanos e a natureza para destruir todos os bens e a família de Jó. Terremotos, vulcões, maremotos, furacões e tsunamis. A pessoa que não é fiel no dízimo está sujeita a todas as catástrofes da natureza e roubos por seres humanos. O cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. A legião do devorador é a mais arrasadora do que as 3 demais legiões. Gafanhotos ou demônios? O que será? Muito se ouve nas igrejas que se você não levar o seu dízimo, os gafanhotos vão devorar a sua vida financeira. Será? Será que realmente devemos barganhar com Deus? Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Vamos aprender. Os que afirmam que esse devorador citado no texto é um demônio, no mínimo, faltaram em algumas aulas de interpretação da Bíblia. A primeira coisa a sabermos é que no Antigo Testamento, a aliança que vigorava era uma aliança baseada na obediência. Se o povo fosse obediente às leis de Deus, seriam abençoados. Essas bênçãos viriam visivelmente mandadas em forma de paz, boas colheitas e prosperidade.
Se fossem desobedientes, seriam amaldiçoados, com falta de paz e colheitas ruins. O que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Joel 1:4. O gafanhoto cortador é um tipo de gafanhoto que existe na plantação. Esse gafanhoto destrói frutos apenas, perdendo-se uma parte da colheita. O gafanhoto migrador, esse é diferente do gafanhoto cortador que existe nas plantações. O gafanhoto migrador, esse voa em bando por diferentes lugares e quando aparece, o prejuízo nas lavouras é maior, por serem muitos. O gafanhoto devorador, esse é um dos mais devastadores. Esse também voa em bando, só que são muitos, dando um aspecto de uma grande nuvem. Um tempo fechado. Esses gafanhotos precisam de apenas meia hora para destruir praticamente toda a colheita, não se aproveitando quase nada. O gafanhoto destruidor, esse é o de maior poder de destruição. Quando esses gafanhotos atacam as plantações, elas são quase todas destruídas, deixando o agricultor quase sem nada. O ataque de gafanhotos que Judá sofreu na época do profeta Joel foi um castigo de Deus. Esta nação havia pecado contra Deus, e o castigo que Deus deu foi uma enorme crise econômica a toda a nação. Esse foi o meio dele levar o povo ao arrependimento de seus pecados. Podemos aplicar esse mesmo entendimento em Malaquias. Todo o povo de Israel vivia da agricultura e também foi atacado por gafanhotos devoradores. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Amós 4:9. Mas isso é uma forma de Deus falar dos demônios? Será? Deus fala de forma simples, para que todos entendam, para não ter confusão. O Cortador. A legião do Cortador permanece 24 horas por dia na vida do homem que não obedece a Deus. Esta legião tem o poder de comer e cortar bens e salários, ou seja, de tudo que você ganhar mensalmente, uma parte pertence a ele. O cortador come através do cigarro, da bebida, dos jogos de azar, de remédios que fazem a sua casa uma farmácia. O cortador fica constantemente comendo parte de tudo que você possui. A casa desses encostos é o patrimônio do homem. O cortador mora na sua casa, nos carros, nas roupas, nos eletrodomésticos. Você sempre está gastando parte dos seus dinheiros com prejuízos. Este dinheiro está sendo jogado fora todo mês. Porém, você pensa, está tudo bem, está dando para levar a vida. Só que você esquece da segunda legião que está para te atacar. O migrador. Migrador significa inconstante, que não permanece em lugar nenhum. A cada hora, ele está em um lugar diferente. A legião do migrador é aquele tipo de encosto que não age constantemente no seu patrimônio, nas suas riquezas e nos seus bens. O migrador vem de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses, ou talvez 2 ou 3 vezes por ano. Mas quando ele vem, ele traz aquela despesa extra, aquele prejuízo que a pessoa não esperava. O migrador chega no patrimônio, faz o que tem que fazer e vai embora. O cortador já comeu uma parte e vem o migrador destruindo mais um pouco. Estas legiões de encostos trabalham voando por aí, promovendo prejuízos, batidas de carro, estragando bens e riquezas, forçando o homem a gastar parte do seu salário. E assim, é mais um dinheiro que vai embora. O migrador passa como um relâmpago, deixando o homem arrasado, chorando, revoltado com o prejuízo. Mesmo assim, você supera e vai levando a vida. Só que a terceira legião está para atacar. O Devorador. A legião do Devorador
é mais arrasadora do que as 2 primeiras legiões. Quando estes encostos agem, eles causam a fome. Faz com que essa pessoa perca a casa, o apartamento, o sítio, a fazenda, sem nenhuma explicação. A legião do devorador é tão terrível que em pouco tempo leva a pessoa a uma vida de miséria e de dor. Sua estratégia é encurralar a pessoa numa situação de dívidas, prejuízos e, humanamente falando, jamais conseguirá pagar seus compromissos. Quando menos se perceber, o devorador roubou suas riquezas e anos de trabalho. Estes encostos agem com astúcia, fazendo a pessoa se envolver em negócios sombrios, perigosos e desonestos. Adiante, a pessoa acaba sendo processada. Seus bens vão a leilão. Intimações policiais começam a chegar. E por causa das dívidas, você é até ameaçado de morte. A pessoa fica sem crédito, sem moral, sem palavra, e tomada por forte angústia e rejeitada por aqueles que diziam amigos. A pessoa que é vítima do devorador só abre a boca para contar seus fracassos e seus prejuízos, sem perspectiva de um futuro promissor. Ela só fala de problemas e coisas ruins, passando a viver de favores, ocupando seus familiares e amigos porque não tem dinheiro para nada. Estes encostos te levam ao alcoolismo, à insônia e ao lamento constante. Mas a 4ª legião está pronta para atacar. O Destruidor. A legião do Destruidor é assassina. Esta legião induz a pessoa ao suicídio. Ela é provocadora de desastres acompanhados de morte. Estes encostos arrebentam freios de carros, levando a família inteira à morte, jogando-a a abismos. Ela é opressora. Os espíritos destruidores têm o poder de provocar desastres de aviões, de afundar navios, de arrebentar prédios e casas. Onde eles passam, semeiam morte, pânico, medo e pavor. As legiões do Destruidor usam muitos intempéries da natureza, como fogo, tromba d'água e ventania para exterminar as riquezas do homem. Uma vez ela atuando, a pessoa fica reduzida a zero, sem forças para lutar e se levantar. Pode o homem ficar livre desses 4 gafanhotos do inferno? Como amarrar a ação deles? Como proteger nossos bens, riquezas e salários dessas 4 legiões? Há um segredo ou mágica espiritual que possa levar você a ter vitória sobre estes demônios? Corrente especial de combate aos exterminadores de riquezas e aos gafanhotos do inferno. Você saberá como se livrar dessas 4 legiões e terá de volta tudo aquilo que eles te roubaram. Pois assim... Quem é o devorador em Malaquias capítulo 3, verso 11? Vamos ver? Quem é o devorador? O devorador é um demônio? Este é o devorador que devorava as plantações do campo. Embora seja feio e tenha chifres, jamais o devorador citado em Malaquias capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, então onde fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus Cristo? Seria o dinheiro mais poderoso que o nome do Senhor Jesus? Vamos analisar os capítulos de Malaquias a seguir. Malaquias capítulo 3, verso 10 em diante. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos adivinha a maior abastança. Também por amor de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Nestes versículos temos 2 coisas interessantes. O livro de Malaquias foi escrito com repreensão ao povo de Israel, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias, Malaquias capítulo 1, verso 1, e especialmente aos sacerdotes corruptos. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos.
como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2. Deus rejeita a oferta dos sacerdotes levitas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, verso 3. Eis que reprovarei a vossa semente. Estavam ofertando animais coxos, cegos, mudos e defeituosos, como está escrito em Malaquias capítulo 1, dos versículos 7 a 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Por que ofereceis animal cego, coxo ou enfermo, para sacrifício dos pecados? Oferta de purificação de pecados, imperfeita a Deus. Os sacerdotes levitas violaram a aliança de Deus com Levi, como está escrito em Malaquias capítulo 2, dos versículos 4 a 6. Os sacerdotes levitas estavam desviados e infiéis com suas esposas, como está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 4 a 17. Em Números capítulo 34, podemos ver a distribuição de herança na terra de Canaã. E a tribo que não recebeu terra como herança foram os levitas. E a aliança de Deus com os levitas foi de comer dos dízimos alimentos das demais tribos de Israel, dos israelitas que tinham terra, exceto os levitas, para o serviço sacerdotal, na tenda da revelação do tabernáculo. A aliança foi dada por Deus e proibiu os levitas de trabalharem, separou-os e os deu os dízimos de alimentos como porção de sua herança em Israel. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus, como está escrito em Números capítulo 8, versículo 14. A escolha dos levitas e os tesoureiros, administradores dos alimentos trazidos pelas outras tribos onde eram estocados nas câmaras, nos depósitos de alimento, ou seja, casa do tesouro. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, como está escrito em Números capítulo 18, versículo 21. O dízimo era dado em alimentos. Então todo o Judá, ou judeu, trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros, onde se estocava os dízimos, alimento de animais e vegetais, e distribuiu aos levitas, como está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 12. O dízimo era dado em animais. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, ou seja, o 10º animal, que era o dízimo, será santo ao Senhor, entregue aos levitas, como está escrito em Levítico, capítulo 27, verso 32. O dízimo era dado anualmente, uma vez por ano. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que a cada ano se recolhe do campo, ou seja, frutos da terra. Ou seja, dinheiro não nasce na terra. O dízimo era anual e não mensal, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. O dízimo trienal, ou seja, o dízimo do 3º ano, era para órfãos, viúvas, levitas e estrangeiros. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem, fiquem satisfeitos. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 11 a 13, e Deuteronômio, capítulo 26, verso 12. No 7º ano, Israel não trazia dízimos aos levitas. Devido ser o ano sabático, a terra descansava, ninguém plantava, e nesse ano não se dava o dízimo durante um ano, como está escrito em Levítico, capítulo 25, verso 1 ao 5. Ou seja, comia do dízimo do 3º e do 5º ano, dos depósitos de alimentos estocados nas câmaras levíticas. Em Malaquias capítulo 3, notamos que Deus manda trazer somente dízimos, alimento animal e vegetal, para as câmaras do depósito do templo, ou seja, a casa do tesouro, para que haja comida, alimento animal e vegetal ou mantimento em minha casa. Câmaras onde se estocava os dízimos, alimentos. Dízimos, alimentos para sustento dos levitas, aliança de vida e paz. Ofertas, animais sem defeito, para servir de holocausto ao Senhor, para perdão de pecados dos israelitas na lei de Moisés.
Em Malaquias capítulo 3, dos versículos 5 a 7, os sacerdotes levitas, desviados dos estatutos, são repreendidos, e Deus os chama de ladrão, porque corromperam a aliança de Deus com a tribo de Levi. Em Malaquias capítulo 3, versículo 9, eles atraem maldição devido à violação da aliança, e a nação de Israel é acusada de roubar a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação levita israelita. Não se refere às nações, e sim a uma só nação, ou seja, nação israelita, ou seja, nação de judeus. Comparando Malaquias 3, verso 12. Malaquias capítulo 3, verso 10 ao 12. Trazei todos os dízimos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos, ou seja, alimentos, animais, grãos, trigo, mosto, azeite. Dinheiro nunca foi pedido como dízimo. A casa do tesouro, câmaras do depósito de alimento central do templo levita, onde se armazenava o grão, o trigo, o azeite, o mosto, os alimentos, a comida. Para que haja mantimento na minha casa, mantimentos, produtos alimentares, alimento vegetal e animal, comida. E depois fazei prova de mim nisto. Fazer prova no sentido de crer que não precisa reter alimentos, deixando os levitas desamparados, porque Deus daria muita colheita para fartar, satisfazer a todos. Também fala no sentido de fazer prova, ou seja, experimentai, provai, como se fosse provar algo, de modo literal, a sentir o gosto do mesmo. Abrir as janelas do céu, referente a derramar chuva sobre a terra, molha a terra, como está escrito em Gênesis capítulo 7, dos versículos 11 a 12, e Gênesis capítulo 8, versículo 2. Derramar chuva para crescer o fruto da terra. Nada a ver com bens materiais, casa, carro, empresa, fazendas, ou qualquer bem material. Nem todos eram agricultores, mas era uma bênção para todos os israelitas quando chovia. Derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Fazer prosperar os campos de modo a ter fartura, dobrar ou triplicar a colheita para abastecer as câmaras de estocagem de alimentos, para que possam dar aos levitas, órfãos, viúvas e ao estrangeiro, sem precisar reter, guardar, com medo de faltar, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus promete fazer crescer tanto o fruto da terra que nem haveria espaço nos depósitos do templo, as câmaras da casa do tesouro, para armazenar tanta quantidade que colheriam na safra. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não coma o fruto da terra, e a vide do campo não seja estéril, ou seja, que a planta e a vide possa dar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. O devorador é um demônio? Veja quem é o devorador. Este é o verdadeiro devorador que devora as plantações do campo, embora seja feio e tenha chifres. Jamais o devorador citado em Malaquias, capítulo 3, verso 11, seria um demônio. Se só o dinheiro pode repreender o devorador, o gafanhoto, o suposto diabo, onde então fica a autoridade suprema do nome do Senhor Jesus? Seria o dinheiro mais poderoso que o Senhor Jesus? Repreenderei o devorador, que não é o diabo, e sim um gafanhoto devorador, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 11. Não é dinheiro que faz isto, é o próprio Deus que repreende o inseto. Devorador, segundo a Bíblia, nunca foi demônio, e sim gafanhoto, que Deus enviava como pragas à terra para castigar o povo, e estes gafanhotos, Deus o chamava de o meu grande exército. Se fosse demônio, você acha que Deus enviaria demônios contra seu povo? Como está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 22 a 27. E eu repreenderei o devorador, ou seja, o gafanhoto, e espantarei a praga do meio da vossa plantação, gafanhotos. E todas as nações, ou seja, outros países, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, ou seja, produzirá muito alimento, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus fala de outras nações observando a prosperidade de Israel, mediante a obediência
de observarem os estatutos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 12. Em Hebreus, no capítulo 7, 8, 9 e 10, deixa bem claro a questão do sacerdócio perfeito, que quando mudado o sacerdote levítico, veio o de Cristo. E mudando o sacerdócio, se muda a lei, como está escrito em Hebreus, capítulo 7, verso 12. Portanto, notamos, após a ressurreição de Cristo, não há ninguém dando dízimos em dinheiro, sendo que já existia dinheiro. Exemplo, Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Porque o Senhor Jesus foi traído por 30 moedas, e a viúva ofertou 2 moedas. Mas dízimos foi mencionado em alimentos, hortaliças, endro, cominho e hortelã, em Mateus capítulo 23, verso 23. Jamais em dinheiro. E o próprio Senhor Jesus relatou que o dízimo era da lei para o povo de Israel, o mais importante da lei, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 23. O apóstolo Paulo não mencionou dízimos, nem outros apóstolos a prática de colher dízimos, alimento, em forma de dinheiro mensal. Em Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo pede donativos para suprir necessitados e deu aos pobres, e não para manter despesas de instituições religiosas. Em Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, notamos a generosidade dos irmãos vendendo tudo e depositando aos pés dos apóstolos, para que se fosse feito distribuição aos necessitados, de forma a não haver necessitados entre eles. Esta é a justiça que excede a dos fariseus religiosos, que apenas punham seus dízimos das hortaliças e achavam que estavam cumprindo sua parte. Em Mateus capítulo 23, verso 23 e Lucas capítulo 18, verso 12. A prática dos fariseus mostra religiosidade e eles não praticavam a fé. De fato, que quem diz que dizimar é um ato de fé é engano, porque os fariseus dizimavam, mas não praticavam a fé e maltratavam as pessoas como fez com o publicano. Moisés não pagou o dízimo durante 40 anos. Jó nunca dizimou e era próspero. Abraão só deu dízimo uma única só vez, para poder atravessar as terras dos Jebuseus. E não foi em dinheiro, foi despojos, sobra de conquista de guerra, dízimo de sangue após matar os reis e tomar seus bens, e não era seu patrimônio. Jacó prometeu dar dízimo, voto, em Gênesis capítulo 28, dos versículos 20 a 22. A Bíblia não fala que ele cumpriu, ou seja, nunca deu dízimo. A Abraão não foi a suposta casa do tesouro, câmara de estocagem de alimentos dos levitas, que não é igreja, mas Melquisedeque lhe saiu ao encontro para receber sua parte, devido ser rei de Salém, e receber porque passava em tal parte, ou seja, pagou um pedágio para passar pelas terras dos Jebuseus, imposto semelhante ao que o Senhor Jesus nos ensinou a pagar a César. Isto é, o Senhor Jesus mandou sermos fiéis ao Estado e não sonegar impostos. Os cobradores de impostos, como Zaqueu, e essa classe de trabalhador não pagava dízimo. Ao se converter, restituíram 4 vezes mais aos que haviam defraudado. E foi nisto que o Senhor Jesus afirmou: hoje houve salvação nesta casa. Repare que o Salvador não o mandou dar dízimos. Todas as vezes que você quiser dar algo a Deus e retribuir a Deus com gratidão, faça isto dando ao seu próximo, pois assim estará cumprindo a palavra na íntegra, conforme Mateus capítulo 25 deixa bem claro esta questão. O dízimo era vendido por dinheiro, devido à distância de levar os animais e vegetais, onde o Senhor escolhera para santificar o seu nome. E o próprio dizimista comia dos seus dízimos, administrava o dízimo. Hoje em dia, quem come dos dízimos, que nunca foi dinheiro, são os pastores, que administram os supostos dízimos, dando ordem, que é no que será empregado os dízimos do povo. Estes ditos sacerdotes, que não são levitas, pastores, não são israelitas, levíticos, nem exercem função sacerdotal superior a qualquer irmão que seja. Porque disse o Senhor Jesus: todos sois irmãos, como está escrito em Mateus capítulo 23, verso 8. E muito menos têm eles, os supostos levitas pastores, o direito de administrar o dízimo pessoal de cada um. Quanto a sacerdotes, sabemos que todos nós somos.
depois de Cristo nos fazer um sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus. Passamos a ter livre acesso ao Pai através de Cristo, que, na sua morte, que nos separava, foi rasgado de alto a baixo a lei de Moisés, a saber, o véu que separava o lugar santo, local onde entravam os sacerdotes levitas, do lugar santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote levita, uma vez por ano, para oferecer sacrifício de animais e ofertas queimadas pelo pecado do povo. Os arranjos e reparações do templo eram feitos com ofertas dadas pelos israelitas judeus no gasofilácio, para pagar oficiais trabalhadores, carpinteiros, construtores e pintores, e não eram levitas, como está escrito em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 1, 1 Reis, capítulo 22. Paulo recebeu muitas vezes a ajuda da igreja da Macedônia, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9, mas era para suprir, se manter, e não era salário mensal, como se estivesse numa empresa. Paulo trabalhava, e em nada pesava os irmãos e a igreja. Se o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, será que nesta parte os pastores imitam a Paulo? E em 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo cita o Salmo 112, verso 9, onde fala da generosidade com os mais pobres. Ele espalhou, deu aos pobres necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exalta em glória, como está escrito em Salmos capítulo 112. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 9. Nada falou de dízimos em dinheiro, e sim contribuições voluntárias, para suprir, amparar os que não têm, algo que é totalmente visto por Deus. O apóstolo Paulo faz um ajuntamento para distribuir aos pobres. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas, que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, ou seja, pela fé em Cristo Jesus, pela graça. Ora, a lei não é da fé, ou seja, a lei não é da graça de Cristo, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá, ou seja, o homem que viver da graça viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está escrito em Gálatas capítulo 3, dos versos 10 a 13. E em Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 a 5, está escrito assim, estáis, pois, firmes na liberdade, graça com que Cristo nos libertou da lei de Moisés, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão à lei de Moisés. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que, se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei, ou seja, 613 leis da lei de Moisés. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, como está escrito em Gálatas capítulo 5, dos versículos 1 a 4. Porque um pouco de fermento leveda, ou seja, um pouco de impureza, que no puro e santo torna impuro e deixe de ser santo, porque a fé em Jesus Cristo opera o amor. Portanto, se você busca servir a Deus em espírito e verdade, é melhor começar a ler a Bíblia e questionar todo esse sistema religioso, pois o intuito deles é apenas arrecadar dinheiro, a salvação fica em segundo plano, são mercenários em busca de riqueza desta terra e, se possível, vão mentir e enganar até os santos escolhidos de Deus. Irmãos, muito cuidado com eles. Quando alguém começar a afirmar que o dízimo em forma de dinheiro é bíblico, faça essas 3 perguntas e aguarde a resposta. Primeira pergunta: me mostra na Bíblia quando foi mudado o dízimo alimento do campo vegetal, como está escrito em Levítico, capítulo 27, dos versos 32, e em Neemias, capítulo 3, versículo 12. Foi convertido para dízimo em forma de dinheiro. Segunda pergunta: e o dízimo da colheita, que era anual, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, e do terceiro ano, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, verso 12, passou a ser mensal.
Terceira pergunta: e se você ou teu pastor deixam de colher o dízimo, que não era dinheiro, no 7º ano? Porque a lei de Moisés exige que todos não deem dízimo no 7º ano, durante um ano, como está escrito em Levítico, capítulo 25, dos versículos 1 a 5. Me responda essas perguntas e me mostre na Bíblia aonde está escrito toda essa mudança. Caso não respondam, então é confirmado que dízimo nunca foi dinheiro a ser pago ao líder religioso, e mais uma mentira sobre o dízimo foi descoberta.